A passagem de hoje é Gênesis 27, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e caça para mim uma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falou a Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo, para caçar a caça que havia de trazer. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão veloso, e eu, varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei, a seus olhos, enganador. Assim, farei vir sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, e vai, e traze-os para mim. No panorama geral da Bíblia, a passagem de hoje é uma cena muito importante, onde a promessa da bênção continua de Abraão para Isaque e, em seguida, para Jacó. Em Gênesis 25, Deus já havia dito a quem a promessa da bênção, dada a Abraão e passada para Isaque, seria continuada. Em Gênesis 25, 23, há esta palavra: Deixe-me lê-la para vocês. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 27 é o início da história que mostra em detalhes como essa promessa feita por Deus de fato continua. Isaque está velho, sua visão falhou e, na ansiedade de sua morte iminente, ele pretende dar sua bênção final ao seu filho primogênito, Esaú. A bênção do primogênito era considerada um ritual incrivelmente importante no mundo antigo. Disse que, no antigo Israel, a bênção de um pai não era vista como um simples desejo, mas acreditava-se que tinha o poder real de determinar o futuro de um filho. Portanto, uma vez que uma bênção era declarada, era considerada irrevogável e imutável. Não eram apenas palavras. Eles acreditavam que seu destino estava em jogo naquela bênção. Isaque pede a Esaú que casse para ele. Vamos ler juntos o versículo 4 do capítulo 27. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. A expressão aqui, para que minha alma te abençoe, não é apenas uma emoção. A palavra hebraica usada para alma, aqui, é nefesh. Esta palavra se refere à vida total da pessoa, não apenas aos sentimentos. No entanto, apesar de conhecer claramente a vontade de Deus, que mencionei anteriormente em Gênesis 25, 23, o mais velho servirá ao mais novo. Isaque está tentando transmitir a bênção de acordo com o afeto humano e a norma social de que o primogênito deveria recebê-la. Ele está agindo agora em contradição com a promessa de Deus. O fato de sua visão ter enfraquecido parece implicar que ele havia perdido seu discernimento espiritual. Em Deuteronômio 34, vemos a cena final da vida de Moisés, e lá ele é avaliado com a frase: sua vista não se enfraqueceu. Isso não se refere simplesmente à sua visão física não ter falhado. É uma avaliação espiritual de que Moisés
manteve seu discernimento espiritual até o fim. O fato de Isaque ter envelhecido e perdido a visão significa que seu discernimento espiritual estava vacilando. A Bíblia descreve um estado de embotamento espiritual, onde não se pode ver o que se deve ver e não se pode tomar as decisões certas, como ter a visão enfraquecida. Quando a visão espiritual de alguém está distorcida e turva assim, a pessoa tenta manipular a bênção de Deus com métodos humanos. Mas tal tentativa é verdadeiramente tola. Já sabemos pela história anterior de Abraão quão difícil uma situação se torna quando se tenta cumprir a promessa de Deus com força humana. A escolha de Abraão por um método humano para continuar a linhagem do prometido foi tomar a mulher egípcia Hagar. Isso acabou levando ao nascimento de Ismael, e por causa disso, sua família passou por grandes dificuldades. Na passagem de hoje, Isaque está agora trilhando o mesmo caminho. Se olharmos para a história anterior, em Gênesis 26, Isaque tinha um centro espiritual, não se preocupando com o que não deveria e se preocupando com o que deveria. Mas, à medida que seus dias finais se aproximam, podemos ver que seu discernimento espiritual está vacilando. Portanto, parece que a tentativa humana de Isaque não está desvinculada do engano de Jacó, de sua fuga e da subsequente divisão no relacionamento. A tentativa de cumprir a promessa de Deus por meios humanos acaba por gerar problemas e sofrimentos maiores. Rebeca ouve a conversa entre seu marido, Isaque, e seu filho, Esaú, e instrui Jacó a enganar para que ele receba a bênção em vez de Esaú. A razão pela qual Rebeca agiu de forma tão radical pode ser porque ela guardou bem a promessa de Deus em seu coração. Enquanto Isaque, com sua visão turva, tentava transmitir a bênção de acordo com sua própria vontade e a ordem natural do mundo, contrariando a promessa de Deus, talvez Rebeca quisesse que a vontade de Deus fosse feita, não importando como. No entanto, por mais bom que seja o desejo, se não se escolhe um bom método para alcançá-lo, esta imagem de Rebeca escolhendo um método injusto não é muito diferente da de Isaque, que havia perdido seu discernimento devido à visão espiritual turva. Um bom desejo perseguido por um método humano. Um desejo pela vontade de Deus, mas abandonando essa vontade por uma escolha humana. Essas duas coisas não parecem muito diferentes. A promessa de Deus se cumprirá de uma forma ou de outra, mas ambas as partes terão que pagar um preço correspondente. No versículo 12, Jacó diz: "E se meu pai descobrir que o estou enganando, eu trarei sobre mim uma maldição." No versículo 13, Rebeca responde: "Meu filho, que a maldição caia sobre mim." A palavra que aparece repetidamente aqui é maldição. Se procurarmos o significado desta palavra no original, ela não se refere simplesmente à má sorte ou a situações difíceis. A palavra traduzida como maldição aqui é uma palavra pesada, conectada ao julgamento de Deus. Estes versículos estão, de fato, prenunciando as dificuldades que esta família enfrentará por causa deste engano. Dizem que o reformador Martinho Lutero afirmou: "A promessa de Deus não pode ser cumprida pelos métodos injustos do homem. O autor da promessa e o autor do seu cumprimento é Deus." Parece que Rebeca não compreendeu totalmente este fato. E assim, ela está tornando a obra de Deus mais complicada. Claro, Deus trabalha e ensina mesmo através deste processo complicado pelo qual eles passam. Conhecemos a história da Bíblia. O discernimento espiritual de Isaque se turvou. O engano de Rebeca foi tolo. Essas complicadas e tolas ações humanas intervieram na continuação da bênção de Deus. Mas, no final, Deus cumpre sua vontade. No entanto, no processo, Jacó teve que passar cerca de 20 anos como um errante, e depois de sair de casa, nunca mais viu sua amada mãe. Eles tiveram que suportar uma separação para toda a vida. Que processo doloroso, que preço doloroso eles tiveram que pagar. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo descreve nossa frágil salvação como sendo
salvo, mas como quem escapa pelo fogo. Esta é uma expressão para uma salvação obtida por muito pouco. Talvez se eles tivessem simplesmente deixado nas mãos de Deus, teria sido bom, pois Deus, no final, cumpre sua vontade. Mas a ansiedade humana, a impaciência e o coração humano tentam apressar a obra de Deus, apenas para causar maiores dificuldades. Na verdade, a razão pela qual nossas vidas se complicam e às vezes falhamos e sofremos não é porque Deus não está trabalhando, mas porque eu continuo adiando a obra de Deus. Deus faz as coisas de forma melhor, mais adequada, mais correta, mas eu continuo tentando desviar essa direção e obstruí-la. Amados irmãos e irmãs, devemos nos lembrar: a promessa de Deus não se cumpre por métodos injustos do homem, mas no tempo de Deus e pelos métodos de Deus. Espero que nos lembremos da história de Zacarias e Isabel em Lucas 1. Zacarias e Isabel não tiveram filhos por muitos anos, mas esperaram pela promessa de Deus. No entanto, quando um anjo apareceu e profetizou que teriam um filho, Zacarias não conseguiu acreditar. Assim, ele caiu na dificuldade de não poder falar. Quão frustrante deve ter sido! Diante de uma promessa inacreditável, ele foi completamente impedido de expressar sua frustração a qualquer pessoa. Mas o que aconteceu no final? A promessa que Deus fez foi cumprida. João Batista nasceu. Zacarias teve que passar seus dias em frustração, incapaz de falar. Mas a promessa de Deus foi cumprida apesar da incredulidade humana. Não são nossa devoção e zelo que cumprem a promessa de Deus. É Deus quem cumpre sua promessa. O espiritualista cristão Andrew Murray, enfatizando a confiança de que a promessa de Deus se cumpre em seu bom caminho e tempo, não por nossa impaciência e métodos, deixou esta citação: aqui estou eu pela promessa de Deus, sob a guarda de Deus, sob o treinamento de Deus, aguardando o tempo de Deus. Acredito que esta confissão deva se tornar a confissão de todos nós hoje. A história de Gênesis 27, 1 a 13, nos ensina a verdade de que nossas vidas não são guiadas por métodos humanos, mas apenas pela promessa e fidelidade de Deus. Apesar de nossa impaciência, favoritismo, incredulidade e erros, Deus certamente cumpre suas promessas. Portanto, devemos confiar apenas no Senhor. E não devemos perder a verdade de que os métodos humanos certamente terão um preço e que a verdadeira paz e bênção vem somente de Deus. A promessa de Deus não depende de métodos humanos. Somente Deus cumpre essa promessa. Com esta fé, abençoo vocês em nome do Senhor para que vivam uma vida abençoada, desfrutando da graça de Deus hoje.